Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos maravilhosos dias que nos é apresentado pela espiritualidade maior, para que possamos conduzir na nossa vida sempre no bem, sempre no amor ao próximo, sempre na mudança intrínseca, sempre buscando realmente alicerçar-nos no amor. E para o fazermos, não o faremos de uma hora para outra, faremos numa continuidade, sempre, todo dia um pouquinho. Hoje terei menos inveja, amanhã menos raiva, depois de amanhã farei menos fofoca, pois estarei, e assim vamos evoluindo, vamos carregando em nós a grande e maravilhosa oportunidade de servirmos, pois essa é a importância, servirmos a Jesus, servirmos ao Mestre. Lembrarmos que a gente está aqui nesta casa maravilhosa divina, que é a casa de José de Mococa, que é o nosso mensageiro, que é o comandante da esquadra, que comanda, que traz realmente as diretrizes, a ordem, a disciplina da casa. Nós aqui, como trabalhadores e frequentadores, temos que aproveitar esse ensejo desse espírito, pois esses espíritos eles vêm de locais grandiosos, em contato de espíritos muito grandiosos, contato com espíritos e contato com o Mestre para nos trazer realmente melhores ensinamentos. Jesus não pode estar aqui presentemente em espírito, mas Ele está através de cada um de nós, através de cada emissário, através de cada irmão. Então vai desde aquela corrente maravilhosa divina, lá de cima, vindo, até chegarmos em nós. E nós não podemos cortar essa corrente. Vamos continuar levando Jesus aos nossos irmãos, ao sairmos daqui, aos nossos lares, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. A gente tem que dar continuidade. Não podemos deixar, parar, interromper o que os amigos queridos nos estão dando. E a gente às vezes nos damos aquela desculpa, mas temos obsessores. Mas é eles que mais precisam de Jesus, assim como nós precisamos. Então, não culpemos os obsessores, os irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. Lembremos que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Nós temos a nossa vida, nosso livre-arbítrio e podemos ativar ele. E o livre-arbítrio só é infinito para o bem, para o mal ele é restrito. Então vamos utilizar esse livre-arbítrio para o bem, para o amor, para vivermos um dia a mais juntos, trabalhando e aprendendo. E hoje, gente, quem vai nos brindar com a palestra vai ser a nossa irmã Iracema, que vem nos trazer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte realmente da cólera, não é isso? Então ela vai nos passar, vai nos brindar com essa palestra. Ela já veio aqui várias vezes, né? Então é uma irmã de grande ensinamentos, intuída pela espiritualidade maior. Então vamos aproveitar, vamos beber desta fonte maravilhosa e divina, que é Jesus, que é o Evangelho, e que a nossa irmã Iracema vai nos passar. Tá bom, Iracema? Fica à vontade, a casa é sua, você já sabe disso, né? Fica à vontade, isso aqui, uns 40 minutos. Bom, como o Rafael falou, a gente tem que agradecer essa oportunidade de reunião, porque, embora nós sejamos trabalhadores da casa, é importante lembrar que todo momento na casa espírita, principalmente nas palestras, quando nós aprendemos alguma coisa, é um tratamento. Nós sabemos que aquele que trabalha na casa e que já conhece um pouquinho da verdade, já conhece um pouco do Evangelho, já é um seguidor de Jesus, é um alvo para as forças contrárias, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 9 do Evangelho. Eu pessoalmente não falo muito Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o Evangelho do Cristo, é o Evangelho de Jesus. Se nós formos comparar esse Evangelho com o Evangelho que o Cristo ensinou, está lá igualzinho. E esse capítulo, ele fala sobre muitos sentimentos e aquelas vivências que nós, como humanos, vamos apresentando aqui na Terra. Então ele fala sobre a paciência, sobre a raiva e vai dispondo sobre várias coisas que vão acontecendo. Mas em especial, nós gostaríamos hoje de falar sobre a cólera.
Eu sei que cada um de vocês jamais teve um momento de cólera, né? Ninguém aqui teve um momento de raiva, ninguém jogou o sapato na parede, nada disso. Ninguém ficou nervoso, porque vocês não são dessa época, quando a televisão não pegava e a gente precisava ficar sintonizando, virando a antena de um lado para o outro, punha bombril na ponta da antena, ficava com raiva, largava tudo e saía correndo. Mas, em especial, nessa fase que nós estamos vivendo, muitos acontecimentos vêm surgindo porque as pessoas se desequilibram. Então, quando bateu no seu carro, tem uma raspadinha, pronto, já é o suficiente para alguém sair e ter um momento tempestuoso e querer acabar com a vida daquele que está ali. É a vizinha que falou alguma coisa que a gente não concorda, pronto, já acabou com tudo, acaba o nosso dia. Nós estamos andando pela rua e às vezes um conhecido que não nos cumprimenta, pronto, estraga o nosso dia. Até chegar num ponto que culmina com a raiva e até com a cólera. Então, antes de nós entrarmos exatamente no que é a cólera, eu gostaria de dizer um pouquinho antes de onde vem isso. Antes de entrar nessa coisa de vida anterior e aí por diante. Nós, principalmente no Brasil, nós fomos criados com alguns conceitos. Quantas vezes nós ouvimos dizer, mas você tem sangue de barata? O que aconteceu que você não revidou? Puxa, mas que coisa, fulano fez isso, aquilo, e você afinal tem sangue de barata, não era para você ter revidado? Quantas vezes nós, de pequenos, ouvimos esse tipo de cobrança do filho? Puxa, mas o seu primo é melhor. Ele vai lá e ele revidou, você poderia ter feito melhor. Esse tipo de exclamação, de conceito que os pais colocam nos filhos, os professores, a autoridade. Eu estou falando em Brasil, hein? Eu nem estou falando daqueles países que levam as criancinhas para ter treinamento militar. Vamos ficar só no nosso país aqui. Quantos de nós não fomos treinados nessa coisa? Eu costumava brincar que muitos da minha geração, nós não fomos educados, nós fomos amestrados. Se fazíamos alguma coisa boa, nós não éramos cumprimentados. Mas se nós fazíamos alguma coisa inadequada, nós recebíamos o castigo, que muitas vezes era um castigo de violência. Isso tudo foi entrando dentro de nós. Bateu, levou. Quantas vezes a gente chegava em casa e ia reclamar que aconteceu alguma coisa na rua, e aí a mãe, ou o pai, ou a autoridade que tinha dentro de casa dizia assim, ó, mas você tem que aprender a se defender. Tudo isso foi entrando dentro da criança de que nós deveríamos revidar de alguma maneira. Nós sabemos, pela ciência, que o nosso córtex cerebral, ele tem o cérebro primitivo, né? Ele tem 3 formas de agir. Nós temos o que a ciência chama de cérebro reptiliano, que é aquilo que te faz correr quando você está sendo ameaçado. Se aparecer um pitbull aqui, está na moda falar de pitbull. O que a gente faz? Já fica todo mundo assim, em alerta para fugir. Isso não está em mim, não está só no Rafael, no Carlinhos. Isso existe em qualquer ser humano. É o que fazia com que a nossa raça sobrevivesse. A mente do homem é totalmente diferente da mente da mulher. Acompanhe o raciocínio. O homem tem uma mente que nós chamamos de mente caçadora. O homem saía, no tempo dos primórdios da raça,
assim, ele saía para caçar. Então ele saía ali naquele mato, aquela coisa toda assim, caçar, caçar, caçar. E a mente da mulher é uma mente coletora. Ela saía a campo e ia vendo assim, olha, aqui tem uma raiz que eu posso levar para casa, tem uma planta com uma forma de cabaça que eu posso usar para cozinhar. Isso, como é que funciona no dia de hoje? Se você for com o seu marido no shopping, comprar uma camisa, ele sai de casa assim, camisa, camisa, camisa. É verdade. E a mulher como é que sai para comprar uma camisa? Camisa. Ah, mas olha, ali tem um sapato, ali tem um negócio que eu quero comprar. Então a visita ao shopping para comprar alguma coisa com uma mulher é muito demorada, porque ela tem uma mente coletora. Então ela sai assim, ela vai comprando e vai querendo, vai olhando tudo que serve. E o homem, se ele for comprar camisa, ele vai comprar uma camisa. E ele não vai entender por que ela parou para ver o sapato, a bolsa e aí por diante. Essa mente primitiva está atuando em nós. Isso é só um exemplo para mostrar para a gente que isso está vivo em nós. Bom, mas e o que isso tem a ver com a cólera aqui? Na década de 90, surgiu um cientista que começou a pensar que existe uma coisa chamada inteligência e que cada um de nós podia pensar um pouquinho diferente conforme aquilo que ele teria vivido. Então, o sujeito nasceu lá no Nordeste, ele não vai querer tomar o café da manhã igual toma aqui em São Paulo, café com leite, com pãozinho, com a manteiga. Ele vai fazer uma tapioca e não está errado. Ele foi treinado desse jeito. E é por isso que nós precisamos da convivência para que a gente possa se adequar em todas as situações. E é por isso que nós, muitas vezes, nos estranhamos. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava no posto de saúde e a dentista que trabalhava, o prefeito de São Paulo era o Mário Covas. E o Mário Covas, ele arrumou um jeito de, na mesma sala, no mesmo consultório, nós tínhamos 2 ou 3 equipamentos odontológicos. Com isso ele ia economizar o pessoal auxiliar e a gente trabalharia ali. E eu tinha ali, trabalhando comigo, uma colega que era uma graça, mas ela chamava todo mundo de neguinho e de pretinho. E aí eu estava trabalhando, eu estava grávida aqui, ela ali, e ela entrou um menininho e ela falou, vem cá, pretinho, senta aqui com a tia. Pra quê? O pai que estava na porta falou assim, pretinho, por quê? E ele entrou com tudo e já entrou com um revólver na mão e foi um auê dentro daquela sala. Porque para ele aquilo foi pejorativo. E mal ele sabia que ela era casada com um homem negro e tinha um filho negro. O que faltou ali é a inteligência emocional, que poderia ter evitado aquele momento de cólera que estava acontecendo naquele momento. Conclusão, a colega teve que ficar um monte de tempo afastada, precisou ser transferida, etc, etc e tal. Nós, agora, estamos vivendo essa mistura de gente e de pessoas que foram educadas de modo diferente, né? Nós sabemos, por exemplo, que está acontecendo agora, lá na França, essa Olimpíada. E sabemos também que ali tem muita gente de outras religiões. Então ali tem pessoas andando com burca, com os muçulmanos, e está tendo muito conflito
e muito acesso de cólera porque um não entende o outro, porque trazem dentro de si conceitos diferentes. É importante pontuar tudo isso para o que aí a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Todos vocês já viram alguém com acesso de raiva? Conseguiram ver como funciona? Alguém já teve em casa alguém, ou um parente, mãe, pai, não sei, que de repente tivesse uma crise de raiva que parecesse um acesso de loucura? Às vezes na rua, a pessoa perde a noção do que está fazendo e aquilo é um negócio terrível, né? Eu estava estudando um pouco isso e eu fui buscar num livro do Chico Xavier que se chama Mecanismos da Mediunidade. E nesse livro, André Luiz está numa reunião mediúnica e ele está observando. E nesse livro tem um capítulo que é uma mesa parecida com essa e há uma moça encarnada que precisa de tratamento, porque ela é uma pessoa que costuma ter esses acessos. Mas ela está na mesa e ela está relativamente calma, quando de repente ela começa a ter um acesso de cólera do nada. Só que é uma coisa absolutamente incontrolável. E André Luiz pergunta para Alexandre, que todo mundo sabe que Alexandre é o espírito que está sempre ensinando André Luiz, por que está assim? Quando eles olham, no canto bem distante, tem um homem encolhido e ele diz assim: você está vendo, André? Esse homem, ele fez muito mal para essa nossa irmã na encarnação passada. E ela, só de sentir a proximidade dele, ela já desencadeia esse acesso de cólera. E aí ele fala: então o que a gente vai fazer? Ele diz: repara bem, porque ela está tendo uma crise de animismo. Animismo é o ânima dela, é a alma dela que está tendo essa crise de cólera dessa maneira. Então ele diz assim: nós vamos doutriná-la, explicar para ela o que está acontecendo, exatamente como se houvesse um obsessor ao lado dela, para que ela possa ser tratada, já que o espírito que está à distância dela, ele já está pedindo perdão há tanto tempo. E assim procede. E aí decorre, eu sugiro que vocês até estudem esse livro. Então a gente está vendo aqui 3 coisas importantes. Que a cólera pode vir de uma vida anterior, porque essa jovem, apesar de estar mergulhada na encarnação, está esquecida de vida passada, ela tem acessos de cólera. Nós temos momentos que dependem da nossa própria criação e momentos de cólera que dependem da nossa inteligência emocional. Agora sim, nós vamos entrar no Evangelho de Jesus especificamente, tá? Porque aí a gente já tem aqui um bom embasamento para a gente entender. Mas quer dizer que, então eu posso dizer, eu nunca vou ter como conter um momento de cólera? Sempre vai ter um desses pontos? Sempre vai ter um culpado? Sempre vai ser ou a encarnação passada, ou é porque eu estou sendo influenciada por espírito, ou o culpado foi a minha mãe e meu pai, da maneira que me criou, ou porque eu passei fome na infância? Aí é que nós vamos tentar entender. Então eu vou abrir aqui, né, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre a cólera, e é um espírito protetor que escreve,
ele nem dá o nome, imagina a humildade dele. Só tem aqui que foi escrito na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Ele diz assim: olha, o orgulho que vos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, ou seja no tocante à posição social, ou seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E é isso que acontece quando vos entregais à cólera. Se eu consigo entender que quando eu estou entrando no momento de raiva, no momento de fúria, o que está acontecendo ali é que eu estou me achando melhor do que aquele que está ali. É aquela coisa, sabe com quem o senhor está falando? Nós tivemos muitos exemplos na imprensa ultimamente. Vocês lembram aquelas coisas de que nós tínhamos que usar máscara? E quantas vezes nós vimos autoridades falando assim: sabe com quem você está falando e eu não vou usar máscara? E a pessoa fica encolerizada, rasga tudo e chuta tudo. É exatamente isso aqui. Quer dizer que, então, não é porque o meu cérebro tem aquela parte primitiva que eu fiquei encolerizado. Não, você tem a parte primitiva sim. Quer dizer que eu dei um tiro e matei o fulano? Foi por causa disso? Você tem mesmo, mas você e eu também, né? Poderíamos frear isso. Quer dizer que isso pode vir de vida passada? Pode vir. Mas a encarnação que nós estamos vivendo foi a chance que nós pedimos para trabalhar isso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Aí ele diz assim: então, procurem, eu vou pôr aqui bem para o nosso português de hoje, né? Procurem a origem desse acesso de demência, porque é uma demência passageira, né? Em que vocês se assemelham aos brutos, né? Parece que nós estamos na idade da pedra, disputando um pedaço de carne crua, né? Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, e fique procurando, e quase sempre, por base, você vai encontrar o seu orgulho ferido. Então é assim: como é que a fulana falou comigo desse jeito? Nem dorme à noite, fala: olha, eu vou lá na casa dela amanhã, vou quebrar tudo. É esse tipo de reação que nos leva a ter esse momento de demência, né? Aí ele diz assim: toma cuidado, porque até mesmo a impaciência causada pela contrariedade em geral, às vezes uma contrariedade simples. Eu já vi pessoas desenvolver um ataque de cólera porque perdeu a paciência pudinha de planta dela. Era uma coisa pueril. Tá certo, a vizinha podia ter tocado a campainha e falar: ó, me dá aqui. Ou porque a outra resolveu copiar a receita do feijão que ela fazia, né? Então, depende da importância atribuída à personalidade da qual você julga que todos devem se curvar. Toda vez que a gente acha que todo mundo precisa se curvar diante de nós, é que vem esse acesso. Eu vou fazer uma pergunta: quantas vezes nós tivemos um chefe e pensamos: meu Deus, como ele é incompetente? Será que ele está aqui por quê? Ou vamos embora para casa pensando assim: puxa, ele deve estar aqui porque alguém colocou. Esse tipo de
de pensamento, nós não sabemos como. Não sabemos, não vai longe. Nós aqui no nosso país pensamos assim, fulano é juiz. Como será que ele chegou lá? Bom, no mínimo ele tem que ter estudado um pouco para chegar a ser juiz, não é? Eu não estou querendo falar sobre honestidade nem nada. Os nossos juízes também se acham melhores que os outros e começa aí um querer ter acesso de cólera em cima do outro. O dia que a gente aqui começar a entender que aquele que tem o acesso de cólera é o que menos merece, porque se acha melhor que o outro, nós vamos estar aplicando o verdadeiro Evangelho de Jesus, né? Aí ele diz assim, nesse frenesi, quando ele está naquele acesso de raiva, esse homem colérico ou a mulher colérica, porque mulher também faz isso, viu? Se volta contra tudo, se volta contra a própria natureza, contra os objetos inanimados que vai despedaçando, porque não obedece. E diz assim, nesses momentos, se ele pudesse se ver a sangue frio, teria horror de si mesmo. Aí eu queria fazer uma observação assim. Nós já aprendemos aqui, e eu tenho certeza que a graça ensinou todo mundo, hoje nós sabemos que nós não somos só matéria. Nós somos a matéria, o espírito, o perispírito, não é? Nós somos simultaneamente matéria e nós somos a partícula e somos onda. Todo mundo aprendeu isso aqui, não aprendeu? Nós somos simultaneamente partícula e espírito e onda. No momento em que nós estamos tendo esse ataque de cólera, nós emanamos uma onda, uma energia contrária, mas extremamente forte. É como se nós tivéssemos, eu jogo uma bomba aqui contra aquela parede, mas ela explode dentro de mim. Eu pego e digo assim, eu jogo objeto na parede, eu tenho essa crise de cólera. Essa onda que sai de mim, ela vai se somando a outras ondas semelhantes. Vai ficando tudo igual, 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 mas ela volta para quem jogou aquela onda. Se eu fizesse o contrário, eu emanasse uma prece e uma energia do bem, vamos agora aqui todo mundo pedir pelo pessoal lá do Rio Grande do Sul. Essa onda do bem, da luz, essa luz sai de nós, vai se somando a outras energias similares e retorna para nós. Mas se eu faço o contrário e jogo aquela energia muito forte, contrária, principalmente com explosões físicas, onde a gente joga o sapato na parede, chuta o cachorro, quebra alguma coisa, ela é uma somatória, é como se fosse um roda-moinho que vai indo, se somando a outros e retorna para nós. Se a gente tem esse tipo de coisa, é o que ele está falando aqui. É uma bomba que nós jogamos, mas ela vai estourar em nós. Porque como nós ficamos depois de um ataque de raiva? Nós ficamos pelo menos cansados, não é? Por mais que a gente fale, não precisa nem ser a cólera. Se nós falamos muito mal de alguém, falando é isso, é aquilo, aquilo outro, não sei o quê, por mais que a gente diga, olha, eu falei tudo o que eu queria, o que acontece? Nós acabamos tendo um cansaço enorme depois. Porque se somou
a outra coisa parecida que volta para a gente. E aí nós vamos ter que repor o fluido vital. Vocês estão acompanhando isso, gente? Isso é muito sério. Principalmente para quem já está na casa espírita, que já tem compreensão de como funciona a matéria, como funciona o espírito, como funciona a nossa alma. Então nós já assumimos um compromisso, e o compromisso de seguir um caminho do bem, um caminho da luz. Isso é muito importante para que a gente possa seguir. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Por isso que a gente aqui acaba passando por um momento de dores. A dor simplifica tudo. Quando nós passamos por momentos de tribulação e de sofrimento, nós só pensamos na dor, até mesmo a dor física. Então isso vai simplificando, e essa fala é do próprio Jesus. Quando Tomé eu quero fazer um parênteses, né? Porque Tomé, ele acaba se tornando incrédulo e ele fica muito bravo com Jesus, porque Jesus ressuscita Lázaro, mas ele não ressuscita o grande amor de Tomé, que era Ramá. Isso está lá na Bíblia, para quem quiser pesquisar, está no Evangelho de Mateus. E ele fica muito bravo com Jesus, não bravo com Jesus, ele fica indignado, ele fala, mas ele pode tudo. Por que o senhor não fez isso por Ramá? E Jesus fala, porque não era a hora dela era partir. E todos os apóstolos falam, mas seria bom, mestre, se o senhor falasse com ele. E ele diz, a dor simplifica tudo. Vai chegar um momento em que ele vai entender o porquê, não agora, ao longo do tempo. Quantos de nós pediu para curar o marido, curar o filho, não entendeu por que ele partiu? Todo mundo tem alguém aqui que acabou perdendo, e eu sou uma, né? Por que ele não ficou? Eu fiz tudo certinho, não sei o que lá mais, e ele partiu, mas ele era bom, ele era não sei o que, o filho era bom, a mãe era boa e acabou partindo, né? E a gente não entende ainda. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. E muitas vezes eu vi que na hora do desespero, a gente acaba querendo partir também. Quando na nossa encarnação, nós precisamos esperar e viver, para que a gente possa aprender. E momentos como nós estamos tendo aqui, de poder entender e entrar no coração, que não adianta se encolerizar, que não adianta brigar com Deus. Quantas vezes a gente briga com Deus, sai chutando lata, nervoso e querendo discutir, mas por que aquilo, e a gente não entende a verdadeira hora? E a gente muitas vezes engole a cólera sem saber que aquilo vai explodir dentro de nós. E aí fica com a pressão alta, com crise de bronquite, e acaba tendo problemas de saúde, e a gente nem sabe por quê. Quando a gente estuda o livro Nosso Lar e percebe que André Luiz ficou no umbral, sim. Ficou no umbral porque André Luiz tinha problemas de fígado, ele, como médico, não foi alertado, ele mesmo não percebeu, tinha problema de intestino, aquela coisa toda. Porém, quando ele é resgatado, o que mais é dito para ele é que o grande problema de André Luiz foi a cólera. Sabiam? Está lá, é só estudar o livro. Tem aí embaixo também que eu vi, da biblioteca. Então, o grande prejuízo que sofreu André Luiz
Não foi a causa física. Não foi que de vez em quando ele saía, ia tomar os vinhos dele, ou ele se relacionava com alguém inadequado. Era a cólera que ele sentia. Quando ele explodia em casa com a esposa dele, quando ele não tinha paciência com os pacientes dele. Eu estou falando André Luiz porque ele mesmo autorizou que se falasse quando ele publicou o livro. E isso levou André Luiz, um homem esclarecido, a ficar 8 anos no umbral. Então nós, como espíritas praticantes, que conhecemos o Evangelho de Jesus, não podemos nos dar ao luxo da cólera ou de dormir nem. E isso é muito importante. Não adianta brigar com a criancinha, com o filho, com o primeiro, nada disso. É preferível se reconciliar. Quantas religiões tem que diz assim, reconcilia-te com todas as coisas. O que Jesus falou? Se você vier aqui no templo, vier para ofertar ou para rezar, volta primeiro para sua casa e faz as pazes com o seu irmão que está lá, com quem você não ficou bem. Não é isso que Jesus falou? Isso é muito importante. Aí ele diz assim, muito importante, não adianta colocar o seu próprio sofrimento na balança e pesar. A gente acaba fazendo isso nos momentos de cólera, porque a gente acaba explodindo, fica nervoso, depois a gente fala, mas meu Deus, eu estou sofrendo, olha para mim. Isso é pegar o sofrimento, colocar na balança e falar, o senhor não está vendo? Porque se nós realmente tivéssemos conhecimento do que foi praticado lá atrás e de quanto nós brigamos e pedimos e lutamos pela nossa encarnação, pela oportunidade de aqui estarmos, nós não estaríamos pedindo isso. Então essa é uma outra coisa que foi assim intuído pelo plano espiritual que nós dissessemos aqui. Então não adianta explodir, brigar e depois, como ato de humildade que não é, colocar o nosso sofrimento diante de Jesus e falar, mas o senhor está vendo também o que aconteceu? Porque aí já é o falso orgulho, continua sendo orgulho, né? E a outra coisa que ele diz assim, lá vou eu com óculos aqui, né? É que esse mundo, embora não seja o mundo que nós gostaríamos de ver, é o mundo que nós precisamos agora. Porque é nesse momento que nós vivemos que mistura o amargo com o doce. Nós temos momentos bons e momentos amargos, né? Então, a gente gostaria que fosse de outra maneira, mas não é o que nós precisamos. Quantas vezes a gente gostaria de dar para o nosso filho uma determinada situação, mas não é o que ele precisa agora. Então eu queria muito que vocês levassem daqui essa mensagem. Nós estamos vivendo o que nós precisamos, mas não é para ser tragédia. A primeira vez que eu estive aqui esse ano, eu falei assim, nós não precisamos ser conformados de maneira nenhuma, mas nós precisamos viver em conformidade com a vida que temos agora. E aí, com a nossa reforma interior, é que a vida vai mudar. Nós vamos construindo devagar uma nova situação, mudando em nós mesmos aquilo que precisa ser mudado. Mas pela graça, a graça é o amor, né? Pela graça e de um modo perfeito. Não adianta querer mudar tudo. Chegar em casa e falar, bom, agora eu vou ajoelhar no milho e vou ficar me chicoteando até eu mudar. Não. Fazer aquilo que nós já podemos. Estudar
o que nós podemos, ouvir as coisas que nós podemos ouvir, sentir o que está ficando orgulhoso demais, fala, peraí, se eu estou me sentindo melhor que o outro, alguma coisa não está bom, então eu vou ler alguma coisa que eu possa entender, isso está vindo de algum lugar, ou da forma como eu fui criado, ou da forma que a inteligência emocional está abrindo, ou da vida passada, de que maneira eu posso corrigir. Você já tem elementos, através do que a gente falou aqui, de mudar e de transformar, na medida do que cada um tem da sua própria dinâmica interior, tem maneira de transformar a sua própria vida e ser um exemplo para cada um, na sua casa e principalmente o exemplo para si mesmo, tá? Querem falar alguma coisa? Tem aí 1 minuto. Vocês dormiram? Não? Então é isso, gente. Fiquem com o amor de Jesus, tá? E até a próxima vez, tá? Procurem ver os livros que foram citados, O Nosso Lar, Mecanismo da Comunidade, o Chico, assim, nós temos o Evangelho, mas ele também, o Chico Xavier, trouxe muita coisa. Você queria falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então é isso. Tá bom?